Vamos trazer aqui o olhar da Luísa sobre Lula e Trump, sobre este fim de semana que nós tivemos de muitos avanços, é verdade, mas ao mesmo tempo, o que de palpável a gente tem, né? O que é que foi decidido? Por enquanto, está o negócio tá meio aberto, assim. Uma coisa meio que parabéns por fazer o mínimo, né? Que é oferecer diplomacia e civilidade. Mas, por enquanto, sem saber exatamente de que maneira, né, Luísa? A gente vai avançar. Tem um assunto que foi debatido entre Lula e Trump, que é a questão das sanções aplicadas a algumas autoridades brasileiras, a Lei Magnitsky. Tanto que na coletiva, agora do início da madruga aqui no Brasil, Luísa, Lula disse assim, eu até comentei com ele sobre, poxa, que a filha de tal ministro, que não tem nem 10 anos de idade, também está no meio dessas sanções, e ele se mostrou surpreso com tudo isso. Como é que a gente conseguiria projetar essa condição de sanções daqui para frente, Luísa? Vamos lá, Elisa, existe obviamente por parte das pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro e por consequência Donald Trump, uma avaliação de que a reunião não vai ser capaz de reverter, né, essas sanções. Mas aqui no governo brasileiro e também entre ministros do Supremo, Elisa, o clima é de otimismo, o entendimento é de que essa reunião de ontem, de fato, foi a abertura de uma porta, a abertura de uma margem, de um caminho para, de fato, pavimentar o fim dessas sanções, né, que dizem respeito não só à aplicação da Lei Magnitsky, que é o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, mas também a suspensão de vistos para ministros do Supremo, familiares desses ministros, como você citou, e ministros do próprio governo, aqui da esplanada dos ministérios. Então, existe uma perspectiva de que essa reunião ela possa ter de fato aberto esse espaço para essas sanções serem revistas, né? O entendimento, a leitura que os ministros do STF têm a respeito desse diálogo, né, que começou lá atrás com um gesto amigável de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, depois os dois interlocutores dos governos brasileiro e norte-americanos conversando, e aí agora com o tete-a-tete entre Lula e Trump, a leitura de que pode haver um otimismo para essas sanções terminarem antes que o Supremo julgue uma ação que foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores contra a aplicabilidade da Lei Magnitsky ou de leis e decisões estrangeiras aqui no país, né? A aplicabilidade automática. Então, existe essa ação está sendo tratada com a maior cautela do mundo pelo relator, que é o ministro Cristiano Zanin. Ele descartou, inclusive, uma decisão liminar, pediu informações à Procuradoria-Geral da República, que ainda está elaborando esse parecer, e só depois disso é que isso seria, né, levado ao plenário do STF para julgamento. Mas a expectativa dos ministros é de que isso nem precise acontecer e de que, com o cenário da reversão das sanções, essa ação ela perca, o jargão jurídico chama perca o objeto, mas basicamente ela perde a razão de existir, porque as sanções, enfim, não existiriam mais, né? Então, a avaliação que os ministros fazem é que, diante de tantos problemas domésticos ali, Elisa, só para concluir, em termos de política econômica, de política comercial, que levantou críticas a Trump até por parte de seus próprios apoiadores, ouvir ali as alegações de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de que o STF tem uma atuação política, virou um problema menor ali para o presidente norte-americano, que agora abre essa porta aí para resolver, solucionar, né, a questão com o Brasil.